corpo, mente e alma, né? Uhum. A gente tem que ter esse cuidado. Eu tenho aprendido e visto Sim. que realmente é assim. Sim. É necessário o tratamento. Sim. Então, às vezes, falta. Porque assim, não, eu vou fazer é importante benzer, é importante fazer um ebó, bori, sei lá, um monte de coisa que dá pra fazer. Mas é importante também ir nessa fonte da onde vem, né? Sim. A ansiedade, medicamentos. Você acha que é válido medicamento ou você acha que não? Zero. Depende da situação de cada paciente, né? Por exemplo, vou falar do meu. Eu fui muito resistente a tomar medicação quando o psiquiatra disse que eu ia fazer um tratamento com remédios de tarja preta, com um remédio controlado. Adoram socar um remédio. Sabes por quê que eu tinha esse preconceito? Porque a minha mãe tomava remédio a vida inteira. Então eu achava que eu ia ser dependente como ela. Ali naquele momento, a médica me explicou como que estava a minha mente, como é que estava o meu organismo, e estava totalmente desorganizado. E eu entendi, Raul, que foi essencial eu ser medicada para que eu voltasse para o meu equilíbrio mental, emocional, Entendi. porque eu estava em caos, né? Entendi. Quase em surto. O médico falou para mim que eu estava em ansiedade no nível emergencial. Entendi. A ponto de ser internada por ansiedade, olha isso. Sim. E eu tomei medicamento por um bom tempo. E esses medicamentos, eles foram me fazendo voltar a ter qualidade de vida, voltar a dormir, voltar a comer, né? Foi amenizando aquela angústia. Porque o pensamento acelerado, para quem tem ansiedade e está assistindo a gente vive, nossa cabeça parece um liquidificador com pensamentos desordenados. E se. É uma loucura, assim, nada para. A gente carrega a mochila de todo mundo, quer resolver o problema de todo mundo. E a medicação naquele momento foi importante para eu conseguir serenar. Né? E aí, em seguida, eu comecei o tratamento com terapia também. Mas é bem importante avaliar o seguinte: esses dias, uma profissional falou assim para mim, Shirley, uma profissional da área da medicina, falou para mim que o importante quando a gente recebe um diagnóstico é buscar outros diagnósticos de outras pessoas, de outros médicos. Opinião, outra opinião, perdão. Outra opinião. Né? Porque você tem ansiedade, eu vou te dar tal medicação. A gente já vai ali, já vai tomar essa medicação. Consultar um outro profissional, se tiver como, né, pra gente avaliar. E entender isso. Foi essencial para mim tomar medicação. Mas vou falar, há 3 anos e meio eu não tomo mais nenhuma medicação. E eu achava isso impossível, Raul. Impossível. Porque eu tomava muito remédio. Você teve que ir desmamando? Desmamando. Ou você tirou radical porque teve uma revelação? Olha, você é bem intuitivo, né? Porque você tá fazendo perguntas que ninguém fez. Eu também sou iluminado. Então eu vou deixar essa resposta para quem quiser ter a resposta. No livro 1, que está sendo reescrito agora, tem um capítulo que eu conto como que foi esse processo, que é um processo que foi meu particular, né? Todo desmame deve ser feito, porque a gente tem que ir gradativamente tirando a medicação do organismo. Só que eu vivi uma experiência em 28 de setembro de 2021, que está no livro 1, que se chama A Iluminação. Que foi o dia que eu fui para o plano espiritual, que eu contei para você ainda há pouco. Essa experiência, que eu fiquei lá, foi uma loucura aquele dia para mim, porque eu nunca tinha vivido essa experiência, né? Pensa, meu corpo ficou na cama, meu espírito foi para o plano espiritual e de lá eu vi o meu corpo na cama. Eu falei, projeção astral, não? Como assim? Eu falei, como assim? Eu estou aqui e meu corpo tá ali? Quando eu falei isso, quando eu usei essa fala, eu entendi que eu sou o meu espírito e a minha consciência, que eu não sou o meu corpo, né? Olha o que eu falei. Eu falei, eu estou aqui e meu corpo, minha ferramenta, está ali. Daí eu lembro que eu olhei pro meu pé e eu falei, eu vou mexer meu pé. E eu fazia assim, porque meu pensamento fazia assim, né? E o pé lá parado porque estava vazio. Meu Deus. É surreal. Mas por que eu tô contando isso? Porque eu vivi uma manhã intensa no dia 28 de setembro de 2021, que eu conto nesse capítulo do livro, que é a iluminação. E nessa experiência houve um reset mental, energético, celular em mim, assim, que eu digo que esse dia eu renasci. Renasci. Mas renasci real. Experiência espiritual mais fantástica da minha vida. E você lembra... E por que eu tô contando história só pra concluir? No dia seguinte, eu fui tomar café da manhã e eu ouvi assim: você não precisa tomar remédio nenhum, você foi curada ontem.
Só que isso eu não indico a ninguém fazer, né? Foi uma experiência Mas minha. você não fez de propósito? Né? Eu não fiz, né? Eu falo porque todo mundo tem que seguir o desmame, enfim. Você foi curada ontem, não. Você foi curada nesse... Foram Sim. dias depois, né? Você foi curada nessa experiência que você viveu. E aí eu falei, mas são muitos remédios, como que eu não vou tomar? Você foi curada nessa experiência que você viveu. E aí eu não falei pra ninguém, parei de tomar o remédio, guardei, não falei pra ninguém. Tarja Não preta? Tarja. Não sofri nada, 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 nada. Fiquei 20 dias com remédio ali, porque caso eu precisasse. Liguei pro meu médico, que é espírita, da Associação de Médicos Espíritas. O que ajuda. Expliquei pra ele a experiência que eu vivi, e ele falou que não é indicado, que ele não aconselha, mas se eu estivesse bem, era a minha experiência, né? Que maravilha. Surreal, assim. Você tinha síndrome do pânico também? Tive episódios. Ah, tá. Não era, esse não era o... Não, era ansiedade mesmo. Nunca A teve síndrome crise? do pânico é um excesso um absurdo de ansiedade, né? Tipo... É, que ela envolve uma série de outras coisas, séria, né? medo de várias outras coisas. E no dia 28 de setembro de 2021, você lembra o que aconteceu naquele dia? Tudo. Antes? Lembro. É o capítulo detalhado do primeiro livro. Eu escrevi isso. Tem a ver com o porquê você foi ter essa projeção? Eles já vinham me preparando há vários dias e eu não entendia. Imaginei. Vários dias. Vários dias eu já vinha sendo preparada. E eu sabia que alguma coisa ia acontecer. E aí todo dia eu dormia até umas 8, 9 da manhã, todos os dias, porque eu me desliguei da minha empresa que eu trabalhava, porque eu tinha burnout, né, tive burnout, enfim. E nesse dia eu acordei às 6 horas, sem sono algum, assim, ó, depois que eu vivi eu entendi, né, eu acordei, eu falei... Pronta pra mudar de vida. Eu falei, hoje é um dia especial. Botei uma roupa, coisa que eu não fazia, assim, de manhã cedo, e fui caminhar. E fui caminhar, dar uma volta enorme lá no Parque do Córrego Grande, onde eu morava em Florianópolis. E naquela caminhada ali, eu ia ouvindo várias informações, orientações. E quando eu cheguei em casa, fui tomar um café da manhã, eu ouvi assim, nós precisamos conversar. Dessa minha mentora do plano espiritual, né? Eu falei, pode falar? Porque eu já tava falando com ela, né? Eu falei, pode falar. Não, lá no quarto. Eu falei, mas não pode ser aqui? Tipo, no começo eu questionava muito, mas não pode ser aqui. Não, vai ser uma conversa que a gente precisa que você venha pra cá. Mas eu não sei ir pra aí. Eu vou te ajudar. Eu falei, mas eu não sei, eu nunca estudei isso, eu sou nova nessa área, né? Eu vou te conduzir, você vai vir pra cá. Eu falei, mas por que tem esse aí? Já tá programado. E aí eu fui pro quarto, meditei, fiquei ali um tempo, ela falou, pode deitar na cama. E eu confio nesse espírito plenamente. Deitei na cama e ela foi me guiando, tipo uma meditação guiada. Agora você tem que relaxar, tem que parar de pensar, porque aí na Terra a gente pensa bastante. Essa experiência que você vai viver, você só vai conseguir viver se você sair do seu corpo e vir pra cá, nesse primeiro momento. E ela foi conduzindo e eu tentei seguir, era difícil, porque, eu não vou conseguir, tu fica pensando, né? E sem que eu percebesse, naturalmente eu fui, né? Guiada, como se fosse uma hipnose, digamos assim, mas não foi assim, né? E aí, quando eu estava lá, foi, tipo... E essa é a mesma egrégora da que te falou que você ia falar com a sua mãe no dia seguinte? É o mesmo espírito, é todo o mesmo espírito. É o mesmo espírito desde o primeiro momento. Você vai se curar e escrever um livro, sua mãe tá doente, tudo é o mesmo espírito. E daí, quando eu me reencontrei com a minha mãe, naquele dia, a partir desse dia, ela passou a falar diretamente comigo, porque até então ela se manifestou através de outra pessoa, né? E a partir desse dia, ela passou a falar diretamente comigo. Você teve a sua avó viva? Faleceu, antes da minha mãe. Mas você já era adulta ou não? Já era adulta. Como era a sua relação com a sua avó? Maravilhosa. Maravilhosa. Minha avó era minha segunda mãe, porque minha mãe vivia internada. Então, minha mãe ficava muito internada. Então, minha avó me criou. E a sua avó nunca voltou? Nunca? Voltou pra falar com você? Voltou. Olha, que maravilha conversar com você, porque daí a gente vai em várias histórias que eu nunca mais nem lembrava. Voltou. Ela voltou a conversar comigo numa meditação que eu estava numa cachoeira lá em Santo Amaro da Imperatriz Santa Catarina. Jamais imaginei que a minha avó ia falar comigo. E eu meditando mesmo, né? Barulho de cachoeira, tava com um grupo de trilha na época, bem na pandemia. Já tinha me reencontrado com a minha mãe, já tinha passado por toda essa experiência. E aí eu ali em meditação, quietinha, no silêncio, por mais de 1 hora, e ela falou, vim conversar contigo.
E aí foi ela que me contou tudo isso. Do porquê que ela fez isso. Pediu perdão, que não era a intenção. Ela, minha filha, mas tu sabe por que tu viveu toda essa dor? E eu falei, não, vó. Porque toda essa tua dor tu vai transformar em amor para ajudar as pessoas. A avó não queria te fazer ser doente, mas até a tua doença já estava no teu caminho. E ela me contou várias coisas sobre o porquê que aconteceu tudo isso, da minha infância, né? Me esclareceu tudo que eu já intuía. E uma coisa bem curiosa que eu vou falar aqui pra você. Ela falou assim, lembra que eu pedia pra você, quando você crescesse, você fosse ter um filho e botar o meu nome? Ela dizia que queria que o nome da minha filha fosse Júlia, né? Daí eu falei, lembro, vó, você não vai ter essa filha, né? Eu falei, acho que não. Ela, não vai ter, eu já sei. Tipo, ela já tá lá, ela já sabe, né? Mas eu vou te dizer que tu vai colocar o meu nome em outra coisa. E eu falei, outra coisa? Mas no que, vó? Tipo, cachorro? O que eu vou botar o nome, né? Ela, em outra coisa, o tempo vai te mostrar. E eu falei, tá bom. Daí depois, quando eu voltei da meditação, eu pensei, será que é um curso que eu vou criar? Será que é o nome de um livro, né? E eu não tinha ideia, mas ela me falou que ia colocar o nome. Daí, tempos depois, eu tive a revelação que é um sonho meu, esse é um sonho meu material. Eu tenho um sonho de criar várias casas, instituições, né? Você ia falar uma casa. Instituições para acolher idosos e que essas casas vão ser coloridas e cheias de músicas e de arte. Eu vi isso, gozado você falando. E aí vai ser Instituição Dona Júlia. Não pensei no Dona, mas eu pensei Casa Júlia. Casa Júlia, Júlia, vai ser Júlia. Me veio Casa Júlia e um lugar para idosos. Casa Júlia. Porque você estava falando muito até agora sobre essa terapia, que é importante para as pessoas tratarem ansiedade, etc, 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 e crianças, etc. Casa Júlia. Mas a gente esquece dos elderlies, eu vou ter várias. A gente esquece dos idosos. Eu vou ter este presente divino de ter condições de criar essas instituições. Legal. Uma é Casa Júlia e a outra é Casa Osvaldo. Sabe quem é Osvaldo? Seu pai. O pai de Caterine, que é essa moça que me disse que eu tenho que ir lá na frente do túmulo de Allan Kardec, que eu me reencontrei com o espírito, em homenagem a ele. Suas palestras. Isso. E é porque ele desencarnou há pouco tempo e eu falei pra ele, antes dele desencarnar, né? Eu falei assim, uma das minhas casas eu vou colocar o nome do senhor. E ele falou, tá bom, eu vou. Eu quero, ele disse. Como chamava seu pai? Meu pai, Adenor. Chama ainda? Ele tá vivo? Não. Desencarnou também. Eu já vi ele. Não ia perguntar necessariamente se você já viu, mas... Você foi a primeira experiência mediúnica da minha vida. Com meu pai. Eu tinha 19 anos. Eu nem sabia de espiritismo, eu ainda morava com a minha mãe, né? As pessoas falam, tua mediunidade veio só agora? Com essas revelações todas? De uma vez só foi, mas eu vivi 2 experiências que eram mediúnicas e eu não sabia. A primeira foi com 19 anos, quando eu fui buscar onde o meu pai morava, que ele se separou da minha mãe quando eu era bem pequenininha, com 2 anos. E eu falei, ele mora em Joinville, eu vou lá buscar ele, vou encontrar ele, porque... O livro de Joinville, que você viu assim que você entrou. Porque eu sempre soube que meu pai era alcoólatra e que ele tinha muita vergonha disso, mas que ele dizia que amava muito a filha dele. E eu falei, eu vou encontrar o meu pai, eu vou dizer que eu amo ele, eu quero ajudar ele do jeito que ele é, né? E eu fui pra Joinville, eu procurei em tudo, meu pai. Procurei em hospital, procurei em pensão, procurei em trabalho, procurei em tudo e não encontrei o meu pai. Cheguei numa pensão que a senhora disse, ele saiu daqui ontem. Só que ele não disse pra onde ele ia. Ontem. E ontem ainda ele disse que tinha uma filha que ele amava muito. Nossa. E aí eu voltei, não encontrei, né? Eu tinha 19 anos. Na volta de Joinville para Tubarão, onde eu morava, com a minha família, com a minha mãe, eu parei numa cidade, na Praia do Rosa, que você já deve ter ouvido falar. Parei na Praia do Rosa para dormir na casa de uma amiga. Entrei no quarto, era uma pousada e tal. Deixei a porta aberta, que estava calor, assim. Acordada, olhando para a porta e pensando, meu pai aparece. Em perispírito, em pé. Primeira vez. Eu nunca tinha ouvido falar de espiritismo na vida. Eu morava no interior, nunca ouvi falar. Mas como é que você era cética se você viu isso? Mas eu não sabia o que era isso. O que é isso? Eu não sabia. Entendi.